Gente, grande ensino para a Igreja do Senhor vem hoje através das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, um judeu bem zeloso das Escrituras, que não suportava aquele movimento que estava acontecendo no meio dos judeus, chamando um homem de Messias, e ele não concordava com isso. E à medida que a igreja ia crescendo, ia ficando robusta em Jerusalém, ele começou a se irritar, a se irar, porque ele era um guardador da lei, fariseu de fariseus, segundo ele mesmo. E ele, quando o primeiro mártir da igreja foi apedrejado, que foi Estevão, ele estava ali, consentindo na morte de Estevão. E depois da morte de Estevão, começou uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, e Paulo conseguiu cartas para ir perseguir os cristãos em todo lugar. E ele, no caminho para Damasco, para fazer o papel de carrasco, ele se depara com Jesus no meio do caminho. Ele é derrubado, uma luz intensa tira a visão de Paulo, e ele escuta a voz de Jesus perguntando: Paulo, por que você está me perseguindo? Eu estou te perseguindo, mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. E ali Paulo conhece Jesus, e de perseguidor ele passou a um discípulo apaixonado, fervoroso e mártir também. Então a gente vai acompanhando a trajetória do apóstolo Paulo, e ele se tornou o responsável pela escrita de 25% praticamente do Novo Testamento. 25% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então, com certeza, eu creio plenamente que Paulo não tinha ideia de que aquelas cartas iriam moderar não apenas a vida da igreja em Corinto, da igreja em Roma, da igreja em Éfeso, mas estaria aqui hoje moderando a igreja de New Orleans. Quantos séculos depois, né? Então é tão lindo, 2 milênios depois. Você já pensou? Ele não tinha ideia, gente, ele não tinha ideia. Ele estava escrevendo para as igrejas, fortalecendo as igrejas, e o que ele tinha no coração é que Jesus em breve voltaria. Ele não tinha ideia que para Deus 1000 anos são como um dia como 1000 anos, e o Senhor ia fazer isso mesmo, né? E aí uma carta que eu queria falar com vocês aqui hoje, um trecho de uma carta. Nós vamos ler a carta para os Efésios, no capítulo 5, você pode já abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 5. E antes de ler aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, eu quero só te contextualizar. Paulo, quando ele então, ele é atingido pelo Senhor, ele se reconcilia com Deus, ele conhece Jesus, ele se retira, ele vai estudar, ele vai se aprofundar naquilo que Deus quer falar com ele, e depois ele sai apaixonadamente como o discípulo aos gentios. Discípulo aos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. E embora ele fosse judeu e também entrasse nas sinagogas para falar com os judeus, Deus usou o apóstolo Paulo, sobretudo, para falar com gente como eu e você. Gente que não era judeu. E aí, ele ousadamente, ele cumpriu a grande comissão, saindo do seu reduto, né, e indo para a Ásia Menor, onde ele plantou as igrejas. Ele apresentava a mensagem do evangelho, ele procurava sinagogas naquele lugar, ele apresentava o evangelho aos judeus, falando que o Messias já havia vindo, que o Messias era Jesus Cristo. Muitos judeus rejeitavam essa palavra, não queriam, como ele antes não queria, e nesse processo Deus foi incluindo os gentios. Ou seja, gente, nós estamos aqui hoje no século 21, sentados numa igreja no domingo de manhã, por causa da obra do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Foi ele que quebrou a bolha do judaísmo, né? O Senhor veio primordialmente para os seus, mas como os seus não o receberam, o Senhor expandiu salvação para toda a terra, como já era, não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Ele estende salvação aos judeus, já sabendo que ele transbordaria aos gentios. Mas o apóstolo Paulo foi o principal instrumento que ele começa a usar para isso. E aí o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, vai lá para a cidade de Éfeso. Então os efésios são aqueles que moravam em Éfeso. E ele vai lá para a cidade de Éfeso, onde tinha na época, gente,
cerca de 300 mil habitantes. Era uma das cidades principais, né? Alguns acreditam que era a capital da Ásia Menor. E Éfeso era uma cidade com muita idolatria. Lá havia o templo de Diana, ou de Artemis, né? A deusa que os efésios adoravam. E não era apenas a idolatria. O templo de Artemis, de Diana, ela fazia a economia local prosperar, porque vinha gente de todo lado para cultuar Artemis ou para simplesmente visitar o templo. Porque, gente, o templo de Artemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele era feito todo em mármore e ouro. E era uma construção, gente, colossal, maior do que o Partenon em Atenas. Então você imagina, uma estrutura, naquela época, maior do que o Partenon, todo em mármore e ouro. Então, se o povo não ia pela idolatria, ia pela grandiosidade de conhecer o grande templo da Diana dos Efésios, né? E foi nesse contexto que Paulo, na sua 3ª viagem missionária, vai para Éfeso, onde a idolatria era muito forte, onde a economia girava tudo em torno do principal templo de Diana. Era uma cidade portuária, e a gente já sabe, nas cidades portuárias, o que acontece, né, gente? A prostituição é muito grande. Fora isso, era a cidade da Ásia Menor que praticava ocultismo. Os livros de magia. Então, era uma cidade não apenas idólatra, mas era uma cidade feiticeira, vamos chamar assim. É nesse contexto que o apóstolo Paulo chegou lá. E depois você pode estudar em casa, se você quiser saber mais dessa viagem, dessa chegada de Paulo lá. Está descrito lá em Atos 19, quando ele chegou para falar para os judeus da cidade, né, os poucos que haviam ali, eles não aceitavam, e 12 jovens, 12, foram aqueles que se assentaram com Paulo para aprender do Evangelho. 12, numa cidade de 300 mil. E Deus começou a fazer uma obra tão linda ali. Eu sugiro, insisto que você leia Atos 19, porque vai te inspirar. Deus fez uma obra tão poderosa em Éfeso, que as pessoas começaram a trazer os livros de feitiçaria, que custavam muito dinheiro, muito dinheiro. Os livros de feitiçaria eram caríssimos. Eles traziam os livros em praça pública e queimavam os seus livros, porque eles tinham recebido a Cristo. E a economia da cidade entrou em colapso, porque as pessoas começaram a se converter e pararam de comprar as imagens de Diana, pararam de frequentar o templo de Diana. O apóstolo Paulo, a plantação da igreja em Éfeso começou a causar um desconforto naquela cidade, porque foi contra as portas do inferno. E a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, perceba, é uma igreja atuante. Porta é arma de defesa, não é arma de ataque. Então, se as portas não prevalecerão, é porque a igreja é que está saqueando o inferno, né? E a obra que Deus fez ali, está descrita em Atos 19, deixa o coração da gente quentinho, e Deus foi fazendo grandes coisas. Paulo teve bastante problema, né? Quando começou, aí aquela galera que não queria o prejuízo financeiro, começou a levantar. Olha, ele é contra a deusa Diana, ele está falando contra Diana, e aquele burburinho, e a cidade se voltou contra. Como assim você está falando contra Diana? Então, foi aquela luta, né? Mas a obra que Deus tinha feito ali em Éfeso era poderosa, e através dessa cidade de Éfeso, outras igrejas foram plantadas. Sabe aquelas igrejas que estão descritas no Apocalipse? Pois é, essas igrejas foram plantadas na Ásia Menor a partir de Éfeso. Tremendo, né? E aí, os estudiosos acreditam que Paulo estava preso pela primeira vez quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Essa carta aos Efésios, ela fala, da primeira parte dela,
sobre a fundamentação, a salvação, lembrando aos efésios de onde eles foram tirados, de onde eles foram transportados, qual é a obra que Deus fez neles. Gente, a gente precisa de lembrar de onde que a gente veio, a gente precisa de lembrar como igreja, em qualquer área, em qualquer tempo, em qualquer estação, a gente precisa trazer a memória que nos dá esperança, lembrar-nos que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Não é porque nós somos bonzinhos, não é por causa da nossa retidão moral. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para a prática das boas obras. Então, na primeira parte da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fortalece isso naquela igreja ali. Eu quero lembrar vocês, gente, que quando fala a igreja, naquela época de Paulo, não era um templo, não. Lembra que a igreja, nesse contexto, ela ainda não tinha, Constantino não tinha vindo e liberado o cristianismo, não. A igreja, quando Jesus, lá no Apocalipse, manda as cartas para a igreja, quando ele fala igreja, não é templo. Os templos vieram depois, foram posteriores. A igreja era o povo que crê em Jesus, que se reúne naquela cidade. Eles se reuniam de casa em casa, eles faziam reuniões, não tinha o templo deles, eles eram marginais, era uma religião não aceita, perseguida. Então, quando Paulo está mandando a carta à igreja em Éfeso, ele está mandando ao grupo de cristãos que moram em Éfeso, que estão caminhando, trabalhando, estudando, vivendo, criando filhos em Éfeso. O apóstolo Paulo não está restrito aqui a paredes ou a instituições de homens. Ele está falando para o povo de Deus em Éfeso, ok? Na primeira parte da carta ele fortalece isso. Na segunda parte da carta, ele diz isso que ele vai dizer para nós agora. Ele disse para o povo em Éfeso e está dizendo para nós, 2000 anos depois. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente, vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Vamos ler o 11 também. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-as à luz. Senhor, essa é a tua bendita palavra, que falou aos Efésios há mais de 2000 anos atrás, e que quer falar conosco no ano de 2024, aqui nesse país, aqui nessa cidade. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. A segunda parte da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está falando sobre o testemunho público daquela igreja. Quando ele fala, antigamente vocês viviam de um jeito, ele está falando, quando eu cheguei aí na cidade, quando eu fui ter com vocês lá na minha terceira viagem missionária, era assim que vocês viviam. Vocês estavam mergulhados num contexto de depravação, de idolatria, de imoralidade sexual, de impureza, de ganância. É nisso que vocês viviam. Mas agora vocês têm a luz de Cristo. Então não vivam como vocês viviam antes, mas vivam como filhos da luz.
E aí ele vai falando com a gente aqui, não se deixe enganar por palavras vazias. E ele adverte, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Ele vai advertindo, ele vai lembrando de como eles devem viver. E ele vai advertindo das consequências de não viver do modo digno de que foram chamados. E aí a gente traz isso para o nosso contexto aqui hoje. Nós também hoje vivemos num contexto de idolatria. Vivemos num contexto de ganância. Vivemos num contexto de prostituição. Gente, Hollywood normatizou o sexo antes do casamento. Normatizou. Nem se fala mais sobre isso. Nem nas igrejas americanas se fala sobre pureza. Porque se convencionou que isso ficou antigo. Gente, a palavra de Deus não é antiga. Ela é viva, ela é eficaz e ela nos protege. Mas a gente tem sofrido uma doutrinação, um discipulado, que não é o discipulado de Cristo para nós. Que não é o discipulado da palavra para nós. E em contrapartida, a gente consome muito a cultura entra pelos nossos olhos, a cultura está sendo ensinada para os nossos filhos na escola, a cultura está no entretenimento, no cinema, no teatro, na moda, nas roupas. A cultura desse século é amplamente difundida. Enquanto isso, você não abre a sua Bíblia que está em casa. Você não lê. Como nós esperaremos, meus irmãos, estar fortalecidos em Deus, se nós não conhecemos a Deus? Porque a maneira de nós conhecermos a Deus, seus atributos, seu caráter e sua vontade, é através de amplo e profundo conhecimento das Escrituras. A gente se assenta como família ao redor de uma TV, a gente pega pipoca e vê um filme, e eu não estou demonizando isso, mas o problema é que isso acontece. Mas se reunirem em torno da palavra de Deus, estudarem intencionalmente a palavra de Deus, isso não acontece. Ah, meus irmãos, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse ter meus filhos pequenos novamente. Eu teria feito muito mais. Porque às vezes a gente vai para a Bíblia, e o João lia a Bíblia com os meninos pequenininhos, até para eles irem para a escola. O João lia a Bíblia com eles. Ali, antes deles saírem para a escola, o João lia a Bíblia, orava por eles e eles iam para a escola. Bacana, bacana. Mas a gente podia ter feito mais. Eu, como mãe, eu poderia ter provido o alimento físico e o alimento espiritual. Eu precisava discipular os meus filhos, porque eles estavam sendo discipulados na escola. Na igreja, eles vêm 1 ou 2 vezes por semana. Na escola, eles passam a maior parte de suas vidas. Nós estamos nos corrompendo com os deuses da terra, com os templos da terra. Nós estamos com os olhos fitos em mármore e ouro, em coisas colossais. E o Senhor nos chamou para a simplicidade, para compartilhar, para vivermos alegres, partir o pão, ter comunhão, e vivermos de acordo com a vontade de Deus. E como conheceremos a vontade de Deus? É por isso que o apóstolo Paulo escrevia as cartas. Eles precisam saber como eles têm que viver, porque eles são gentios, eles não conhecem ao Deus de Israel. Porque o judaísmo, gente, ele dá um fundamento à nossa fé. Tanto é que a Torá, os profetas, são parte da nossa Bíblia. Então, eles dão o fundamento da fé. Então, os judeus sabiam quem era Deus, de onde Deus tinha tirado o seu povo, por que Deus constituiu o seu povo, que o Messias viria do seu povo. Então, aqueles que eram judeus e se converteram a Jesus Cristo, eles já sabiam como viver a vida. Eles eram guardadores da lei. E eles sabiam que, embora Jesus tivesse cumprido toda a lei, eles deveriam viver de forma digna. Tanto é que teve um bafafá lá, porque os judeus começaram a olhar para os gentios que estavam se convertendo e queria que eles circuncidassem também. E Paulo falou, não, gente, não é assim não, eles são gentios, vocês são judeus, circuncida e tal. Mas aqui, a salvação é suficiente, o que Jesus fez é suficiente, não precisa de circuncidar o povo, eles precisam circuncidar o coração.
Eles precisam ter o coração circuncidado. Eles precisam ter a marca de Deus, que eles são de Deus, no coração deles, porque isso vai transbordar para a vida. Gente, a gente manifesta do que a gente está cheio, não é? E aí a gente olha para esse contexto e o apóstolo Paulo está ali, ó. Os gentios se converteram, então deixa eu escrever as cartas para os gentios em Roma, para a igreja em Éfeso, para a igreja em Corinto, que também era um contexto bem conturbado, né? Todas aquelas igrejas ali, aquelas cidades da Ásia Menor, gente, era todo mundo, ninguém era judeu ali não, tinha judeus que moravam lá, claro, mas a maioria era gentílica, as pessoas não conheciam a Deus, tinham vários deuses, absorveram os deuses romanos, a religião romana, a grega, eles eram fortemente influenciados pela cultura grega, então alguém tinha que ensinar. E o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. E hoje a gente tem todas as cartas. A gente tem acesso a todo o ensino dos judeus e do cristianismo. Na nossa Bíblia, de capa a capa. Quando a gente conhece Jesus, a gente vai vendo que desde o Gênesis, Deus já está falando sobre Cristo. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente se apaixona e fala assim, meu Deus, é isso mesmo. Não tem jeito de você profetizar uma coisa 400 anos antes e se cumprir. É lindo quando você vai vendo, você vai fazendo essas referências cruzadas e você vai vendo que a Bíblia explica a Bíblia. É lindo, é poderoso, é encantador. Parece que seus olhos são abertos como os de Paulo foram. E aí não tem como você vacilar. Não tem como você duvidar. O mundo inteiro ao seu redor pode duvidar. Você sabe. Você sabe. Mas para isso, gente, a gente tem vida boa para dentro. Para que a maneira que a gente entende que Deus age, que Deus quer. Ele fala aqui, olha. Procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Ele está falando nesse mesmo capítulo. E como é que a gente conhece a vontade de Deus, gente? Lendo as Escrituras. Se nós não conhecermos a Deus através da sua palavra, nós vamos criar um Deus conforme a nossa justiça. Por isso que você já deve ter ouvido as pessoas falando assim, não, o meu Deus não manda ninguém para o inferno, não. Tá, querida, então você fantasiou. Não, meu Deus é bom, Deus é misericordioso. Como que Deus vai colocar alguém no inferno? Não, você que vai para lá com suas próprias pernas. Você faz escolhas. Você vai para lá porque você rejeitou a graça de Deus. Você não se submeteu a Deus. Você não obedece a Deus. Você não quis ser reconciliado com Deus. Deus enviou o seu filho. Deus sacrificou o seu filho para você ter acesso a ele. A porta está aberta, o caminho foi aberto, a mesa foi posta, você foi convidado. Mas quantos não querem ir? Não querem ir, zombam do caminho, zombam da mesa de Deus. Não esperem ser premiados por isso. A escolha é sua. Vai jantar com o capeta. Simples assim. Mas ele está instruindo esse povo. Vivam da maneira como filhos amados de Deus. Imitem-no em tudo que fizerem. Como que eu vou imitar Deus se eu não conheço a Deus? Se eu customizo Deus? E o Deus que a gente customiza, ele tem toda a influência também do Ocidente. É um Deus que parece mais com Papai Noel. O bom velhinho. Sim, muita gente imagina Deus bonachão, meigo, com as bochechas rosadas, barba branca. Isso é Papai Noel, gente, isso não é Deus não. Para começar, Deus não tem uma forma definida, Deus é espírito. A gente esquece disso, que Deus é espírito. E que Deus está em todo lugar, e Ele é uma pessoa. Mas peraí, Helena, como é que Deus é uma pessoa e Ele é espírito? Ele tem uma personalidade, uma vontade. Ele é uma pessoa, só que ele é espírito. Ele assume a forma que ele quiser assumir. Ele está em todos os lugares, aqui e no último planeta da galáxia, se é que existe o último. Onipresente, onipotente, ele pode tudo. Onisciente, ele sabe de tudo. Até o que você está fazendo 3 horas da manhã lá no computador. Sabe de tudo. Não tem nada que a gente possa esconder de Deus. Todas as coisas são patentes diante dos seus olhos. E à medida que a gente vai conhecendo os atributos de Deus, a gente vai entendendo a grandeza dele, o poder dele
E a gente fica assim, por que o Senhor amou a gente? Por que o Senhor amou a gente? Gente, Deus não nos criou por necessidade. Por muito tempo eu acreditei que Deus nos criou porque Ele era um Deus relacional. Ele queria ter gente para se relacionar. Gente, Ele já era perfeito. Ele, Pai, Filho e Espírito. Autoexistente, autossuficiente. Não preso ao tempo, não preso ao espaço. Já parou para pensar nisso? Ele existe antes do tempo. Ele não foi criado, Ele criou. Não cabe na nossa cabeça. A gente vai até um certo ponto, sabe? Igual o homem na profundidade do mar. O homem não chega no mais profundo mar. Ninguém sabe o que tem lá da tal da Fossa Mariana, né? Que os pesquisadores ficam querendo chegar lá. Ninguém chega. Não tem como a gente chegar na profundidade de Deus, gente. Mas em nome de Jesus, gente, compra uma roupa de mergulho, faz um curso e vai. Sai da praia. Vamos sair da praia, gente. Vamos mergulhar em Deus. A gente canta muito, ô Senhor, nós queremos o Senhor de novo, nós queremos. Eu fico imaginando Deus falando assim, eu estou aqui. Eu abri o caminho, dei a chave de casa. Vem. Entra na minha presença, entra no Santo dos Santos, entra em comunhão comigo, me conheça. O que Deus tinha para fazer, gente, Ele já fez. Ele nos deu seu Filho, Ele nos deu o Espírito Santo, que nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo, e Ele nos deu a sua palavra. Ah, mas essa é a palavra de Deus, mas teve concílio. Gente, essa é a palavra de Deus, inerrante. Ela foi preservada pelo próprio cuidado do Eterno para chegar até nós. O que chegou aqui é o que tinha que chegar, é o que a gente tem que saber. Ah, se tinha um apócrifo, se tinha um evangelho tal, não interessa. Mas nem isso que chegou nas nossas mãos a gente sabe. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá grande apostasia. O que é apostasia? Eu conheço a Deus, eu ando com Deus e eu abandono Deus e perco a capacidade de me arrepender. Isso é apostasia, apostatar da fé. Então, entende-se, eu preciso de ter tido fé em algum momento para eu apostatar da fé. Certo ou errado? E eu creio plenamente, a Bíblia não fala isso não, mas eu creio plenamente que parte significativa da apostasia dos últimos dias se dará porque o Deus que vai se revelar não corresponde ao Deus que você customizou. As pessoas customizam Deus e reduzem Deus à sua própria justiça. A Bíblia diz que a justiça humana é como trapo de imundície, gente. Trapo de imundície. A nossa justiça não é perfeita, a nossa justiça é insuficiente. Deus é o conceito de justiça, Ele é a própria justiça. A gente lembra muito da injustiça de Deus quando às vezes o Senhor está moendo a gente. A gente acha que Ele é injusto. Mas a gente ama a justiça de Deus quando Jesus toma o nosso lugar na cruz, né? Quando é para nos absolver, pode matar Jesus, Pai. Agora, quando é para Ele me matar, para outro ser salvo, aí não. Eu tenho que abrir mão do que eu gosto? Não. Eu tenho que abrir mão dos meus prazeres? Não. Eu tenho que renunciar a mim mesmo? Não. Porque o Deus que eu criei para mim é um Deus moralista e terapêutico. Moralista, porque se eu fizer tudo certinho, se eu tratar bem o meu próximo, se eu for honesta nos meus negócios, então está tudo bem, eu tenho direito ao céu. Não, você não tem. Você não tem. Porque não são as suas obras. A Bíblia diz que não são por obras, para que ninguém se glorie em si mesmo. Mas pela fé, pelo presente de Deus que é a graça, mediante a fé. E terapêutico, porque é o Deus que quer me ver feliz. Deus quer me ver feliz. Deus é amor, Ele quer me ver feliz. Eu amo os meus filhos. E muitas vezes eles pensaram que eu estava trabalhando contra a felicidade deles. Porque eu falei, não vai. Por quê? Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Muitas vezes, vão para a escola. Não quero ir para a escola. Vão para a escola, vão para a escola, vão para a escola. Eu estava amando os meus filhos, mas naquele momento eles não viam como amor. Quando o caçula um dia quis passar a manteiga no pão, viu a irmã de 8 anos passando a manteiga no pão, falou assim, eu quero.
Disse, não, me dá o pão aí que eu passo. Eu quero a faca. Não, não tem faca para você, filho. Você só tem 3 anos. Me dá o pão. Eu quero a faca. Eu quero. O escândalo. Porque ele queria a faca. Porque a irmã mais velha estava passando a manteiga no pão com a faca. E eu queria explicar para ele, mas será que ele entendeu? Eu virei para ele e falei, Arthur, você não tem coordenação motora para mexer com a faca. Ele parou a birra, olhou para mim, tipo assim, o que ela está falando? E continuou fazendo a birra. E eu falei, meu Deus, não é possível, a hora do lanche virou um banzé. Aí eu falei, Senhor, como é que pode? Eu estou protegendo ele, que menino obstinado. Deus falou assim, você é do mesmo jeito. Quantas vezes eu não te dou as coisas, Helena, porque você não tem coordenação motora, você não está pronta para receber aquilo. Senão você vai se machucar e vai machucar outros. Mas você quer, porque quer, porque quer. E você acha que eu sou injusto. Eu não sou injusto. Eu sou justo quando eu te falo não. Eu sou justo quando eu não te dou as coisas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Eu sou justo porque eu conheço o futuro, o amanhã. Eu conheço o seu coração mais do que você mesma. Por isso que a gente tem que conhecer esse Deus. E o apóstolo Paulo está ansiando aqui, gente, que os efésios conheçam ao Senhor. Por isso que ele está falando, imitem-no em tudo. Para eu imitar alguém, eu tenho que conhecer alguém. Para eu imitar alguém, eu tenho que procurar saber o que ele faz, como é que ele anda, como é que ele fala, como é que ele veste. Tem esses imitadores profissionais, né? Eles estudam o objeto da imitação. E é claro que o apóstolo Paulo tem certeza, não queria aqui formar robôs ou meros imitadores. Mas ele já sabia que à medida que você conhece a Deus, você é transformado por esse conhecimento. Ele fala, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor, segundo a palavra de Deus, é sacrificial. O amor faz. Falar que ama, todo mundo aí fala que ama. Eles estão chamando desejo, prazer, obscenidade, prostituição, lascívia. Estão chamando de amor. Toda maneira de amor vale a pena. Não, gente, isso não é amor. Isso é outra coisa. O amor, ele envolve serviço, abnegação, ação. Quem ama, faz. Quem ama, caminha a 2ª milha. Quem ama, perdoa. O amor vai sendo aperfeiçoado. Nosso amor ainda é imperfeito, ainda é incompleto. Mas o desejo de Deus é que sejamos aperfeiçoados na prática do amor. E o modelo que Paulo coloca aqui para os Efésios e para a gente é Cristo. Ele é o modelo de amor. E como que Jesus amou? Dando a vida. Dando a vida. Hoje ninguém quer dar a vida por ninguém. Quando eu falo a vida, gente, não estou falando literalmente como Cristo deu. Porque Jesus não só morreu, Jesus viveu para nós. Ele habitou entre nós. Foi gente como nós. Para nos mostrar que na nossa roupa, nessa carne, a gente pode vencer. Ele evidenciou isso com a sua vida. Mesmo preso à existência humana, ele viveu de maneira sobrenatural, querendo dizer para a gente, vocês também podem. Vocês também podem amar os seus inimigos. Vocês também podem orar por aqueles que vos perseguem. Vocês podem, porque isso é o exemplo que eu dei para vocês. Mas será que é esse cristianismo que nós estamos vivendo, meus irmãos? Será que aqui nessa terra, onde vocês foram trazidos pela mão do Eterno, você pode pensar que você veio aqui por tantos outros motivos, mas eu quero te dizer, você está aqui debaixo da permissão de Deus. Não sei se da vontade soberana, mas certamente da vontade permissiva. Você está aqui. Para quê? Para se encantar com o templo de Diana? Para viver do comércio de imagens? Ou do lucro com a feitiçaria? No nosso tempo não é tão óbvio, né? As idolatrias são mais disfarçadas. Coisas que a gente gosta muito. Não, eu não adoro. Eu só gosto muito. Você gosta tanto que todo o seu dinheiro, toda a sua energia, tudo na sua vida gira em torno disso que você gosta tanto. Você devota mais tempo a isso
do que ao conhecimento de Deus. E eu preciso te dizer, isso não vai te manter de pé no dia mau. E isso não vai te fazer crescer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente. Eu quero te dizer, meus irmãos, vem dias difíceis pela frente. E nós precisamos de nos fortalecer espiritualmente, para olhar as coisas com olhos espirituais e não carnais. Para a gente não entrar em desespero, mas entender que Deus está provocando caos, dores de parto, para que um novo mundo nasça, com a manifestação do seu Filho, novamente. Enquanto esperamos, nós fazemos parte dessas dores de parto, mas não apenas sofrendo, mas dando a nossa vida, amando, anunciando, se tornando um referencial de luz no meio da escuridão que vem. Você vai se desesperar e se perder na escuridão, ou você vai se tornar um referencial, um poste de luz aceso no meio da bagaça. É isso que Deus quer fazer de nós, meu irmão. É para isso que a igreja está na terra. O grande avivamento que vai preceder a volta de Cristo, eu tenho certeza absoluta, não será um avivamento de festa, será um grande avivamento de muito arrependimento, convicção de pecados e batismos causados pelo sofrimento. Quando teve o abalo das Torres Gêmeas, no domingo seguinte, as igrejas em Nova York e região estavam abarrotadas. É o sofrimento que leva o homem aos pés do Senhor. Ele prefere fazer a gente sofrer para ter a gente eternamente, do que ver a gente feliz, perdido para sempre. Deus quer a nossa felicidade? Sim, claro, certamente Ele é um Pai amoroso. Mas feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Não é essa felicidade baratinha que o diabo está te oferecendo aí, não. Conforme o seu próprio coração, o seu próprio desejo, o seu próprio prazer. Por isso que o convite de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Gente, coisas que antes estavam lá fora no mundo, agora estão aqui dentro. Os pastores estão que resolver cada pepino. Isso quando não são os pastores que promovem os escândalos. É um tempo difícil, mas a Bíblia diz que isso aconteceria. Não é novo. Então, quando você está lendo a Bíblia, você está conhecendo as profecias, você conhece o Deus que você serve e ama, você não se abala com nada, não. A palavra diz que seria assim: que eu não seja encontrado com os transgressores, mas que eu seja encontrado com os santos. Que eu seja encontrado com aqueles que são santos e que estão se lavando cada vez mais. E não com aqueles que estão rodando e se lameando cada vez mais no poço de iniquidade. A palavra de Deus continua valendo, gente. Mesmo que Hollywood fale que você pode transar antes do casamento. Jovens, se mantenham em pureza. Quando você dorme com uma pessoa, quando há uma relação entre um homem e uma mulher, uma aliança de sangue é feita. Diante de Deus eles se tornam um. Tem gente aí que se tornou um com a torcida do Flamengo. A alma fica toda fragmentada. A pessoa fica incompleta. Ela entra no casamento e tem um tanto de outras histórias dentro dela, um tanto de outras experiências dentro dela, um tanto de comparações dentro dela. Por quê? Porque a gente transgrediu. O Senhor colocou uma ordem nas coisas. Deixe o homem pai e mãe. Significa, cresça, se torne autônomo, pague as suas contas, termine os seus estudos, a ponto de você conseguir deixar a casa do pai e mãe e se manter. Deixe o homem pai e mãe. Uma mulher, um compromisso, escolha uma, tem um compromisso, uma aliança com ela. Namoro não é para pegar, namoro é para conhecer. Namoro é para saber o que está na cabeça, não do pescoço para baixo. Namoro é para ter longas conversas, conhecer a família, conhecer o pai, a mãe, os sonhos, os projetos. Quer ter filho, não quer ter filho? Tem chamado para missão, não tem? E aí, olha, me identifico. Estou gostando cada vez mais, estou querendo ficar cada vez mais perto. Aí começou a sentir mais, estou querendo ficar cada vez mais perto. Aí começou a sentir umas coisas do pescoço para baixo. Então vamos casar.
Una-se a sua mulher, põe um anel no dedo dela e tornem-se uma só carne. Isso fala da união sexual, depois de se unir a sua mulher diante de Deus. Mas a gente bagunçou a ordem toda. E o resultado está aí. Olha para esse mundo. Todo mundo quebrado. Um bando de zumbi. Dominados pelo álcool, pelas baladas, pelo... eu preciso de estímulo. Eu preciso. Me dá aí um energético com vodka. Sou feliz. Você não é feliz não, querido. Você é escravo do seu desejo, escravo do seu pseudo prazer. E enquanto Satanás te mantém aprisionado, você pensando que é livre, ele está destruindo você. Não importa viver o que Deus traçou para a gente viver. O caminho da obediência sempre será um caminho mais florido, mais digno. Eu não tenho medo de sair com o João para lugar nenhum. Eu não tenho medo de olhar nos olhos de nenhum outro homem. Quem tem história comigo é meu marido. E é isso que o Senhor deseja para nós, homens e mulheres. Isso é para homens e mulheres. Pureza é para homem também. Porque a alma do homem também fica fragmentada. Ah, Helena, mas aí já foi, meu filho. Aí já foi, você chegou tarde com essa palavra. Não há nada que o sangue de Jesus não purifique. Os efésios viviam aqui de uma maneira torpe, gananciosa, idólatra, promíscua. Quando ele fala, antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor, então vivam conforme a luz. Ajeitem. Compartilhe sua experiência, encorajem jovens a viver na pureza, que a sua experiência pelo menos sirva para inspirar outros jovens a viver em pureza. Aguenta firme aí. Deus vai te honrar. Verso 10, gente. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Como é que a gente vai descobrir? Lendo as Escrituras. O que o Senhor gosta? O que o Senhor não gosta? Procurem descobrir. Porque vocês estavam antes envolvidos com tanta coisa errada, era comum para vocês. Mas agora vocês vão cavar um outro poço. Um poço que jorra água viva, que vai matar a sua sede. Vivam, portanto, como filhos da luz, diz o verso 8, a segunda parte do verso 8. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Se você se alimenta de Deus, se você se abre para Deus trabalhar em você, Ele produzirá frutos de justiça. Não é só sobre ser moralmente correto, gente. O moralmente correto, ele tem que ser motivado por um coração transformado. A pureza tem que acontecer primeiro dentro. A retidão dentro, a honestidade dentro. A fidelidade dentro. Porque se estiver dentro, não vai ser fake. Os fariseus eram excelentes na prática da moralidade. Mas Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Era bonito só por fora. Era limpo só por fora. Branquinho, de cal, só por fora. O Senhor se importa em transformar-nos por dentro. Nossas motivações, nossas vontades e nossos pensamentos. Porque se Ele fizer isso, o fruto vai fluir naturalmente. Se você tem pensamentos de paz e não de mal, é isso que isso vai produzir boas obras, vai produzir luz por onde você passar. E finalmente o verso 11, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Os feitos inúteis do mal estão aí, gente. E às vezes a gente consente com eles. A gente não pratica, mas a gente participa quando a gente assiste, quando a gente compartilha.
A gente participa de tudo aquilo que você consome. Sabia disso? Tudo que você compra, você financia. Tudo que você assiste, você financia. Tudo que você compartilha, você financia. E quanto crente compartilhando derrota, compartilhando escândalo, compartilhando queda do outro? Por quê? É seu irmão. Ah, mas ele caiu. Podia ser você é do mesmo material. Hoje nosso telhado é de vidro. Hoje está acontecendo com o outro, na casa do outro, com a família do outro. Amanhã pode ser na sua, Deus que te livre. Mas o fato é que a vida é assim. Ninguém casa pensando, vou adulterar. Pelo menos dentro da igreja, espero que não. Mas o diabo sabe como arma uma cama. A gente tem que vigiar a nossa própria vida e combater os nossos próprios pecados, ao invés de ficar aí compartilhando pecado alheio e dando ibope para site de escândalo. O Senhor diz que Ele odeia. O Deus justo e verdadeiro abomina quem provoca contenda entre irmãos. E quem promove a contenda é quem espalha o escândalo. Aí começa um defender, outro acusar. É só você abrir os comentários na internet. Lastimável. É essa a igreja que Jesus vem buscar? Não. Não é todo mundo que está com nome de igreja. É igreja. A noiva está se adornando. Ela está bordando o vestido. Ela está caprichando na brancura desse vestido. Porque ela sabe que aqueles que estarão diante dele estarão vestidos de linho puro, branquíssimo. Isso fala dos atos de justiça. Apocalipse diz que as vestes brancas dos justos são seus atos de justiça. E justiça é fazer o que Deus quer. É viver como Ele quer. É abrir mão de tudo que é abominável, perverso, injusto, idólatra, ganancioso. Vocês estão nessa terra para ser bênção. Não para fazer altares para os deuses dessa terra. Mas para ser a resposta de Deus para uma nação que já mandou missionários para o mundo inteiro e que precisa experimentar novamente um avivamento. Ore pela igreja americana. Ore para que o Espírito Santo aqueça essa igreja. Ore para que o arrependimento venha sobre os jovens. Você não está aqui para saquear essa terra. Você não é pirata. Você está aqui como um representante do reino de Deus. Ele vai te sustentar nessa terra. Mas ame essa terra como uma mãe adotiva. Porque é aqui que você está tirando o seu pão. É aqui que você está sustentando a sua família. É daqui que você está desfrutando a segurança para criar os seus filhos. Então, seja grato pelo Brasil. É a sua terra natal, a sua mãe biológica. Mas seja grato e reconheça a sua mãe adotiva. Não amaldiçoe os Estados Unidos da América. Seja bênção nessa terra. Você está aqui, então agora essa aqui é a sua nação. Faça o seu melhor. Pague os seus impostos. Honre essa nação que te recebeu. Não me recebeu não, eu entrei de intruso. Então pergunta a Deus se é para você estar aqui mesmo. E que se você tiver de espião aqui, que você seja um abençoador dessa terra. E não um parasita que só tira dela. Já que você entrou ilegal, você tem a obrigação de ser 2 vezes melhor. 2 vezes mais justo, 2 vezes mais santo, 2 vezes mais generoso, 2 vezes mais. Porque você está aqui sem o direito legal de estar. Então que você seja uma bênção, uma resposta. Que você esteja aqui como os espias na terra, em Canaã. Mas para levar boas notícias. E para Deus entregar para vocês essa terra. Em oração e súplicas. Para que o Senhor mude a história dos Estados Unidos da América. Feche os seus olhos. Desperte você que dorme. Desperte você que dorme. Nós somos tão levados pelas circunstâncias ao nosso redor. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo instrui: não entrem na forma de pensamento desse mundo. Não pensem como o mundo, não ajam como o mundo.
Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Deixa Jesus mudar seu cérebro, suas opiniões, suas ideias, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós não experimentamos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus porque estamos conformados a esse mundo. Fomos moldados na forma desse mundo, falamos como esse mundo, cantamos como esse mundo, vestimos como esse mundo, conversamos como este mundo, construímos altares para as coisas, para os objetos, para o consumo. Efésios nos inspira. Carta bendita, escrita para aquela igreja tão abençoada, tão forte. Mas mais tarde, quando Jesus se apresenta a João, na ilha de Patmos, escreve a carta a Éfeso. João: tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Que igreja em New Orleans, volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor, onde eu ocupava o principal lugar no seu coração. É isso que Jesus diz para a igreja em New Orleans hoje, como Ele diz para a igreja em Éfeso. Voltemos, meus irmãos, voltemos ao primeiro amor, que a nossa devoção, nossa atenção e nosso amor real, de abnegação e sacrifício, seja primeiro entregue aos pés do Senhor Jesus e compartilhado com todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho e na nossa linha de alcance. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra santa, poderosa, eficaz. Nós não precisamos das nossas opiniões pessoais, Senhor, porque a Sua palavra é suficiente. Mas quantas vezes nós buscamos em cisternas rotas, rachadas, inúteis, o que deveríamos buscar na Tua palavra: instrução para a vida, encorajamento para a alma, refrigério e fortalecimento, que só o conhecimento do Senhor pode nos dar. Desperta-nos, Senhor, que essa carta tão eficaz, tão poderosa, enviada a Éfeso pelo apóstolo Paulo, e a sua carta que o Senhor escreveu pessoalmente a Éfeso, através de João. O Senhor ditou a carta para o João, Jesus. E para nós aqui hoje, também queremos e precisamos voltar ao primeiro amor. Faz essa obra em nós, Senhor. Desperta-nos, Espírito de Deus. Tira as escamas dos nossos olhos, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Que as escamas caiam, e depois que elas caírem, que a gente seja uma nova pessoa. Vivamos de uma outra maneira, como Jesus viveu, como Paulo viveu, não tendo a própria vida por preciosa, mas derramando como libação, como oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Nós queremos ser achados dignos naquele grande dia, Senhor. Queremos que as nossas vestes sejam brancas, Senhor, naquele grande dia. E durante as dores de parto que vão anteceder aquele grande dia, que nós sejamos luz no meio da escuridão. E que o Senhor nos sustente de pé, Senhor, olhando para as coisas do alto e confiando no Senhor pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.